Tô chegando na minha Nutri para bater um papo com ela. Gabi, queria saber com você sobre como o nosso emocional interfere na nossa alimentação, como isso está ligado e como controlar de uma forma que você pode melhorar a saúde e também o físico. Ana, hoje a gente tem mais do que comprovado, né, que o nosso comportamento alimentar, ele tá nessa conexão do corpo e com a mente. Não tem como a gente falar de nutrição sem pensar nessa correlação mesmo, né, porque a gente tem a influência de vários aspectos, tanto do meio externo, né, como também da nossa história mesmo de vida, no ato de se alimentar, no nutrir, no comer. E hoje eu acho que assim, é um assunto que eu trago muito aqui para consulta, às vezes demora um pouquinho mais, né, mas eu faço o paciente ter essa visão do que por muitas vezes ele tem a fome, porque é a fome oculta, né? Será que essa fome ela não está aí relacionada a alguma emoção? E que emoção é essa? Será que é por conta de uma carga alta de estresse? Ou será que é uma expectativa não atendida? Ou às vezes é uma noite mal dormida que tem aí todo o envolvimento também do estresse. Então, muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado ali só a parte teórica, né, onde entra o conceito do carboidrato, proteína, gordura, calorias, e entra nessa parte da questão emocional, porque é essa correlação. Quando o paciente começa a perceber que as emoções dele estão tendo uma influência significativa ali no ato dele se alimentar, ele já começa a tratar a nutrição de uma forma diferente. Não é verdade? Com certeza. Porque faz total sentido, né? A gente é um só e somos complexos, Perfeito. né? E aí, ter essa junção é importante, esse olhar muito. 360. Muito. Eu brinco que o meu papel é trazer para a superfície, né? Perceber o que tá influenciando. Você sabe que eu vou te contar uma experiência recente onde eu fiz uma pergunta para uma paciente, o que ela escolhia comer quando ela estava triste. Já estava esperando chocolate, né? E de fato. Então é um alimento que a gente busca ali porque ele ativa partes do nosso sistema nervoso, então a liberação de dopamina, serotonina, que remete a um prazer e recompensa muito rápido. Mas o que me chamou a atenção, porque eu fiz essa mesma pergunta para ela, do contrário, o que ela escolhia, então a questão é o escolher, quando ela estava feliz. E para minha surpresa veio os mesmos alimentos, então chocolate, um junk food. E aí um ponto a gente começou a abordar para ela ter a clareza do quando ela estava triste e quando ela estava feliz. Porque se ela estava escolhendo os mesmos alimentos, isso, né? Estava confuso. Então isso estava confuso e acho que o primeiro momento é realmente perceber mesmo, será que essa ansiedade ou essa tristeza ou essa felicidade, ela não é passageira? Da mesma forma que ela veio, será que ela não vai embora, né? Porque aí você tem aquele instante de realmente meditar na sua escolha, né? No que você vai priorizar ali para se alimentar. Porque se para suprir só as emoções elas passam. Então, quando eu trouxe para a superfície, que eu brinco, porque aí às vezes o trabalho é de um terapeuta, né, onde vai se aprofundar um pouco mais, já foi o suficiente para ela mesma colocar no foco ali, começar a perceber. Gabi, outro assunto que eu queria conversar com você é que eu li a respeito de que nós mulheres temos uma propensão a desenvolver mais doenças autoimunes. E aí, queria falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre alimentos inflamatórios, se isso está ligado ou não, enfim. Perfeito. Como que a gente pode Mas melhorar. posso te dar uma boa notícia? Com certeza. Que nós temos mais GH do que o homem. Olha que maravilhoso. Eles Algum envelhecem mais rápido que a gente. Sim, a gente tem essa predisposição muito por conta da questão hormonal, né?
E acho que também tá atrelado aí o que a gente falou da questão emocional, né? Nós mulheres, hoje em dia, a gente assume muitas responsabilidades. E aí entra uma questão toda de envolvimento mesmo, de uma demanda maior de energia. Às vezes é a falta de sono, onde tem a influência ali na produção de testosterona, de leptina, que no dia seguinte a gente vai ter mais apetite. E aí entra a questão dessa busca, talvez pela magreza, vamos falar assim, né, para simplificar, essa busca aí que a gente... Excessiva, né? Excessiva, que eu tenho acompanhado aí dia após dia no consultório, onde boa parte das mulheres tem aí restringido muito a alimentação. Tá. E aí, junto disso, vem todos esses fatores de estresse que a gente está comentando, ou um consumo predisposto aos alimentos inflamatórios, né? Então, a gente começou a falar da doença autoimune, mas porque eu acho que está mais atrelado, nesse momento, a nosso estilo de vida, né? Então, a restrição calórica, o estresse crônico, que grande parte das mulheres, por assumir vários compromissos, e as escolhas alimentares. Então, a mulher ela tem uma fragilidade maior na microbiota intestinal, e é onde a gente tem as células do sistema imune. Juntando a esses fatores, o intestino acaba ficando aí, né, ele mais prejudicado, não dá tempo de regenerar essas células, consequentemente, vai ter uma imunidade abalada. Uma vez a imunidade abalada, fica predisposto às doenças autoimunes. Então, desde Alzheimer, lúpus, e aí a gente pode estender a quadros mais sérios, né? Então eu diria aí pra gente começar a olhar principalmente pro intestino. É lá onde a gente começou a falar, né, da conexão da mente com o corpo. Na verdade, eu falaria da mente com o intestino. Porque falam, né, que é o nosso segundo cérebro. Nosso segundo cérebro. Inclusive, é no intestino que a gente produz a boa parte de serotonina. Serotonina está ligado ao sistema nervoso e na produção de dopamina, prazer e recompensa. Então, uma microbiota prejudicada, o que significa? A disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, para a gente simplificar, é como se a gente não conseguisse produzir a proteção certa. Então, a renovar as células do sistema imune. Aí entra a questão do probiótico, por exemplo, seria uma alternativa para a reconstrução de flora intestinal. Mas tem outros caminhos ou basicamente isso? Falou super bem. Então, os probióticos, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque probiótico é só o sobrenome das bactérias, né? Há uma sinergia, um equilíbrio entre essas bactérias. Então, a gente tem uma família enorme aí. Então, tem que povoar de vários, né? Vários. Isso. Eu sempre comento isso até também, porque eu acho que isso mudou muito. Hoje a gente tem mais acesso a essa informação, porque realmente antes só se falava probiótico, pronto, mas não é assim, né? Tem que saber exatamente. Precisa ter o equilíbrio, né? Então, sim, o probiótico é muito importante, porque cria esse equilíbrio nesse meio onde a gente tem a oportunidade de renovar as células do sistema imune. E aí começa também uma atenção a deixar de consumir os alimentos inflamatórios, né? E aumentar o consumo dos alimentos anti-inflamatórios. Quem seriam os alimentos inflamatórios? Qual é o maior vilão? O açúcar, tá? Em segundo lugar, a gordura vegetal. Vamos falar primeiro do açúcar. O açúcar, não só aquele diretamente do chocolate, do pedaço de bolo, da torta, mas o açúcar oculto, né? Isso é muito interessante. Você sempre aborda também, né, nas suas redes sociais. Porque é difícil a gente ter acesso e entender o que é esse açúcar, Perfeito, porque você fala mas eu não como açúcar. Não, mas você come açúcar sim. Esse açúcar tá na farinha branca, né? Esse açúcar tá presente, inclusive, em vários produtos sem lactose, sem glúten. Nos industrializados, que vem com um nome diferente, Perfeito. Até no meu Instagram, eu postei, acho que faz um mês atrás, os nomes, né? Eles escondidos ali, eles meio camuflados. Então, eu diria assim que o açúcar, ele é um grande vilão. A gordura vegetal, então a gordura vegetal que é uma gordura criada, uma gordura da indústria, que serve para estabilizar os produtos, para criar maior tempo de prateleira. É aquela gordura, né, que não tem nem recomendação. Mas quanto? Não tem. Não existe. Não existe. Então, leu ali no rótulo gordura vegetal,
Tchau. Devolve, tá? E aí também, né, a gente tem outros nomes aí da gordura vegetal, desde óleo de algodão. Tá. Então vale a pena, também tem um material interessante sobre isso. Então a gente falou do açúcar, farinha, né? Farinha, porque o glúten, que é a proteína do trigo, ele é inflamatório, né? Então ele acomete aí todo um desequilíbrio dentro do seu processo de digestão. Então ele também acaba aí, com o passar do tempo, somado outros fatores, prejudicando. Então ele vai ter um papel bem importante aí nas doenças autoimunes. A lactose, que é muito falada, né? Muito. O glúten e a lactose, acho que entraram, né? Todo esse assunto ficou muito. Mas olha só, não adianta só tirar o glúten e substituir por produtos sem glúten, porque você vai continuar consumindo açúcar. Tá. Então é o 6 por meia dúzia. A nutrição é a descrição do equilíbrio, onde tem tudo ali, né, num estado perfeito, na dose perfeita. Então você come, mas também não vai ter excesso. Tá. Esse é o ideal dentro do contexto da nutrição. Mas quando você fala, então, se atentar aos alimentos que estão escritos sem glúten, por exemplo, qual é uma alternativa, então, que não vai ter esse açúcar ruim? Na verdade, assim, quando a gente fala de não tem glúten, tá dizendo que não tem trigo, cevada, malte, e a aveia, ela tem frações de glúten, tá? Então a aveia a gente tem que priorizar mais a qualidade dessa aveia. Tá. Então vamos destacar o trigo, cevada e malte. Então esses produtos, eles não podem conter os derivados desses componentes, tá? Então agora, se tem uma farinha de arroz, eventualmente uma farinha de amêndoas, uma farinha de linhaça, seriam os melhores substitutos. Tá. Um produto, Ana, já vai também valer essa dica aí para ficar, né, dentro desse contexto dos alimentos inflamatórios. Um produto ideal é que ele não tenha mais do que 5 ingredientes. Tá? Vamos falar que esse é o padrão ouro. Tá. Se ele tiver mais de 5 ingredientes, dentro desses ingredientes você não conseguir nem pronunciar o nome, desconfia, você não sabe a fonte, você não sabe aquilo que você está ingerindo. Tá. E também os ingredientes estão em forma decrescente, o que tem maior quantidade porque tem menor quantidade. Se de repente esse produto tem açúcar, mas o açúcar está lá como, no final, né, um dos últimos ingredientes, às vezes ele está vindo ali só para estabilizar a fórmula do produto, tá? E aí não é de todo mal.